Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a nossa relação com o universo. O livro de Urântia, os nossos reveladores, logo no começo do livro lá, no segundo parágrafo do livro, eles falam lá, olha, nosso objetivo aqui, naquela revelação do livro de Urântia para nós, eles são muito claros ali. Nosso objetivo é expandir a consciência cósmica. Eles começam por isso daí. E logo em seguida está escrito, e elevar a percepção espiritual. Então, as duas coisas estão vinculadas. O nosso crescimento espiritual se dá na medida da nossa percepção, da nossa expansão cósmica. Nós temos uma mente cósmica e essa mente cósmica é capaz de alcançar todo o cosmos. Nós podemos perceber o cosmos inteirinho. Quando nós estivermos lá no paraíso, na presença do nosso Pai, provavelmente nós vamos conseguir alcançar essa ideia de uma visão cósmica em sua completude. Por que é importante isso daí? E quando eu falo do universo aqui, na verdade, nós estamos falando do cosmos. O universo dos universos e o cosmos é a mesma coisa, são ali similares, né? Então, quando a gente fala, olha, eu e o universo, nós estamos falando da minha relação com esse universo. Como é que funciona essa relação? De que maneira nós percebemos o universo? Então, a primeira coisa é assim, o que nós enxergamos como sendo o meu universo? Eu posso enxergar a minha pessoa, posso enxergar a minha pessoa e o entorno dela, posso enxergar a cidade, posso enxergar o estado, posso enxergar o país, posso enxergar o planeta, e por aí expandindo até onde for. Então, até onde alcança a minha percepção daquilo que é o meu universo. E aí, qual é a minha relação com esse universo? Esse universo que eu percebo, ele está ali para me servir, ele é minha propriedade, ou eu estou ali para servir esse universo e fazer parte dele como uma célula desse universo. Então, assim, o ponto importante para a gente perceber é que as realidades não mudam. Elas são sempre exatamente as mesmas. O que muda é a nossa percepção com relação a essas realidades e de que maneira nós reagimos a essa percepção. Então, uma pessoa pouco desenvolvida espiritualmente, ou zero desenvolvida espiritualmente, ela tem uma tendência a ser mais egocêntrica. Então, a percepção dela é de que tudo que ela tem no universo dela está ali para servi-la, para atendê-la, para satisfazer as suas vontades, para satisfazer as coisas que ela deseja que aconteça. Então, todo mundo é obrigado a me servir. As coisas que estão ali eu posso usar e dispor delas da maneira como me convém e da maneira como eu acho que deve ser para me servir. Outra percepção possível, existem N, a outra percepção possível é você perceber que você é só uma partezinha desse universo. E falar, bom, eu estou aqui, tem tudo isso que está aqui à minha volta,
E qual é a minha atitude com relação a isso que está à minha volta? É de ajudar a construir? É de me colocar a serviço dessas coisas? É de me relacionar com as pessoas amorosamente? É de me relacionar com todo mundo de uma maneira que eles possam confiar que tem alguém ali para ajudar, para amorosamente servir e se dedicar a todas essas pessoas? Então, o nosso relacionamento, as coisas não mudaram. As pessoas são as mesmas que estão à nossa volta. As coisas que nos cercam são as mesmas que estão à nossa volta. O que mudou foi a nossa percepção com relação a essa realidade. Então, daria para a gente fazer uma semana de palestra desse negócio do universo. Então, como eu tenho um tempo limitado aqui, nós vamos focar em alguns pontos mais específicos aqui. Os reveladores, eles começam falando para a gente dessa situação do cosmos, de quem nós somos e como que nós devemos nos relacionar com o cosmos, e revelando Deus. E eles começam o trabalho deles de nos revelar tudo isso daí de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então, nós temos a nossa tendência de nos imaginar como centro da coisa e ir crescendo, né? A verdade é que se a gente quer entender a nossa existência, a primeira questão que se levanta é se nós acreditamos em Deus. Existe um. Então, se existe um Deus, quem é Deus? Nós não precisamos responder essa pergunta e não vamos ficar fazendo quiz aqui, nem teste desse negócio todo. Mas é só uma reflexão. Quem, para você, é Deus? Eu acho que é importante a gente se perguntar isso e se questionar o tempo todo se essa ideia que eu tenho de Deus é uma ideia que faz sentido, se ela realmente se relaciona comigo, se ela realmente me dá as respostas que eu quero ter. Então, tem gente que acha que Deus é aquele cara que fica no caderninho anotando ali quantas vezes que o Henrique pisou na bola, quanto que ele deixou de pisar, vai para o inferno, não vai, não sei. Então, esse Deus é o Deus que eu acredito, é o Deus verdadeiro. Então, eu não vou, ninguém aqui vai ficar explicando quem é Deus e quem que não é. Mas é uma pergunta importante para a gente se fazer e ver se essa concepção que cada um de nós tem sobre a pessoa, a personalidade de Deus, faz sentido e responde às nossas dúvidas. Então, eu vou mencionar alguns aspectos que eu entendo da característica de Deus, da natureza de Deus. Deus, para mim, é um ser perfeito. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Na minha concepção, ele é um criador, é controlador. Controlador não do caderninho, controlador de ver, aquele planeta que tinha lá naquele lugar, ele está lá, ele tem que ficar daquele jeito, está faltando energia para ele, não está? O que nós temos que fazer? Colocar ele um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá? Então, Deus é um controlador no sentido, eu estou dando um exemplo bobo aqui, mas ele é um controlador no sentido de se assegurar que essa criação não entre num colapso e que as coisas estejam acontecendo, evoluindo por si mesmas, naturalmente, mas sem que tenha uma iminência de um risco de colapsar todo o sistema. Então, esse é o controle de Deus. Outra coisa importante de Deus é que ele é um sustentador, sustenta tudo isso daí. Ele que nos dá a luz, ele que dá energia, ele que dá energia física, mental, espiritual. Então, ele é a fonte de tudo, ele é o sustentador. Não vai faltar luz, não vai faltar ar, não vai faltar gravidade, não vai faltar energia espiritual, não vai faltar energia da personalidade, todo esse negócio. Então,
Deus é um sustentador, ele é um provedor de tudo que a gente pode imaginar. Lógico, existe uma infinidade de seres originados de Deus que controlam todas essas coisas, que fazem todas essas coisas. Mas a fonte de tudo, a primeira fonte centro, que é o nosso Pai. Ele é o provedor e sustentador de tudo. Outra coisa, a gente fala que Deus é existencial. Então, para mim, Deus é um sujeito que nasceu hoje, começou hoje, ou ele sempre existiu? Ele esteve lá o tempo todo. É, e aí, se ele existiu, o próximo passo que a gente tem lá é de pensar o que ele não é, né? A gente fala, olha, Deus nunca foi imperfeito. Nós acabamos de falar que ele é perfeito, que ele sempre existiu. Então, se ele sempre existiu e ele sempre foi perfeito, ele nunca foi imperfeito. É uma dedução lógica, né? Então, se ele nunca foi imperfeito e ele é perfeito, ele não é o mal. O mal é perfeito? Se o mal não é perfeito, Deus não é o mal. Muita gente acha que o mal está inserido no contexto de Deus, né? O aspecto importante é justamente esse, né? Se ele é perfeito e ele nunca foi imperfeito, é justamente por essa condição existencial. Ele sempre foi aquilo que é, nunca foi diferente daquilo ali. Então, ele está contido e limitado dentro dessa situação existencial que ele tem. Tudo da natureza de Deus sempre foi, é e será aquilo que Deus é. Embora a gente não consiga alcançar toda a dimensão disso daí. Mas então, se ele já está inserido nesse contexto e ele já é tudo que é, por que ele nos criou? Por que nós estamos aqui, né? Para que ele precisa da gente? Por que nós viemos nesse mundo aqui, né? Então, uma coisa que a gente fala, Deus é existencial, e o livro define Deus como sendo um ser de uma realidade absoluta. E para mim, absoluta se confunde com essa natureza existencial de Deus, que é aquilo que sempre foi, é e será, que é perfeito, não vai mudar. Então, é uma divindade, é um ambiente, uma relação onde tudo que está ali é perfeito e todas as energias dessas deidades cobrem perfeitamente esse ambiente. Mas dentro desse ambiente existencial que é perfeito, não existe imperfeição. Então, se Deus não teve a experiência de progredir, de crescer da imperfeição para a perfeição, porque ele não viveu isso, o, o conhecimento dele é existencial, ele não viveu a experiência. Se ele quisesse fazer isso, ele precisaria fazer isso através de um outro ser, através de um outro mecanismo, porque ele é perfeito. Nós vamos ver aqui outros aspectos disso. Então, a maneira dele fazer isso seria criar uma realidade que permitisse desenvolver essa experiência. E essa experiência, se vai evoluir da imperfeição para a perfeição, implica que nela exista a imperfeição. Então, se nela existe a imperfeição, essa experiência não pode fazer parte daquilo que é existencial, daquilo que é absoluto. Tem que fazer parte de alguma outra coisa. Então,
A gente fala que Deus é infinito, e de fato é isso, tem uma característica que é da infinitude. Então, tudo que está na infinitude, tudo que existe e o que vai existir está na infinitude. Se não é, senão não é infinitude. Não pode existir nada fora da infinitude, tem que estar lá. Então, o que acontece? Deus é um ser existencial, perfeito, absoluto, a realidade dele é absoluta, mas se ele quisesse viver uma experiência de perfeição, isso não poderia ser naquela realidade absoluta, não poderia ser naquela existência, mas ele tem uma outra característica, que é a infinitude. E a infinitude não é necessariamente perfeita. Então, tudo está contido dentro de Deus. Então, essa infinitude é o que abre uma janela para que possa ser desenvolvido aquilo que a gente fala aqui, é o potencial de Deus, né? A gente fala que Deus é um ser existencial e potencial. Esse potencial, a infinitude, né? É potencial. Esse potencial é exatamente tudo aquilo que é, mas pode não ter sido materializado ainda, não pode não ter sido factualizado ainda. Então, está ali, latente, é uma semente, vai crescer, vai se expandir e vai acontecer. Então, essa experiência faz parte dessa infinitude, faz parte dentro desse conceito de potencial, o potencial que vai ser desenvolvido. Então, nós não somos parte daquele ambiente absoluto, que é perfeito e que é a existência de Deus, mas nós somos parte da infinitude dele, fora dessa realidade absoluta. Então, fora dessa realidade absoluta, mas dentro da infinitude, ele criou toda uma estrutura gigantesca, que somos nós, para que um dia a gente fosse perfeito como ele é. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Então, ele falou: "Ó, eu quero que esse povo, a razão da existência desse pessoal aqui é a experiência, é fazer com que a gente tenha um processo evolutivo para avançar e alcançar a experiência e desenvolver, alcançar a perfeição de Deus através da nossa experiência." Lá no documento 108, bem longe, né? Lá quase no meio do livro, eles falam assim aos reveladores: olha, nada em níveis não existenciais no universo inteiro pode substituir o fato da experiência. Então, o que é existencial já é perfeito, já está ali por natureza, está tudo. Mas qualquer outra coisa que você queira fazer para alcançar esse nível, a única maneira de chegar nele é através da experiência. Então, a única maneira de chegar na perfeição é até a experiência. Experiência aqui significa o seguinte: eu não sei como funciona esse negócio aqui. E eu quero descobrir como é que funciona. Então eu fico ali por tentativa e erro, até eu achar o caminho e falar: puta, esse aqui eu acertei, né? Deu certo. Então fica lá registrado para dar esse passo que eu dei para alcançar esse propósito que eu queria alcançar. Eu superei uma ignorância minha, um desconhecimento meu, que foi aprendido por tentativa e erro, e agora eu descobri a maneira certa de fazer aquilo ali. Então a experiência está relacionada a esse processo de você buscar fazer as coisas da maneira correta, da maneira perfeita. Então, para a gente alcançar a perfeição de Deus, o nível existencial, a única maneira de fazer isso seria exatamente por meio da experiência. E o nosso pai, ele queria vivenciar isso de uma maneira que ele não pode fazer, mas que ele poderia se servir da experiência de outros seres criados por ele,
a semelhança dele para fazer isso. Por que o pai não pode fazer? Porque ele é perfeito. Então, como é que ele ia fazer assim? Não, eu tenho que dar esse passo para cá, mas eu tenho que mexer primeiro essa perna ou aquela perna. Ele sabe fazer isso, ele não vai fazer experiência nenhuma. Ele precisa de alguém que saiba, né? E aí que nós entramos. Deus, o infinito, que eu falei agora, né? Deus infinito, o Deus infinito, é como sempre repleto, completo e infinitamente inclusivo de todas as coisas. Aí, de novo, a gente ouve muito falar do ambiente absoluto e do infinito. Na minha ideia, na minha concepção do Henrique, o ambiente absoluto é menor que a infinitude. Então, Deus é infinito. A realidade dele é absoluta. Mas dentro do absoluto só existe perfeição, aquilo que é Deus. Tudo que está fora da perfeição não pode fazer parte do absoluto. Não faz parte daquela realidade. Vou dar um outro exemplo aqui, que é um outro negócio que às vezes a gente. São temas pesados, um pouco até difícil da gente falar e explicar. Mas quando o pai criou o filho, se a gente buscar lá nos documentos de Urante, a gente vai ver que o pai transferiu para o filho a personalidade absoluta. Então, o filho é o detentor da personalidade absoluta, que é a personalidade que é aquela realidade absoluta. O filho não pode criar outras personalidades. Por quê? Porque ele é personalidade absoluta, restrita àquele nível absoluto, né? E dentro daquele nível absoluto, se ou fossem criadas novas personalidades, poderiam ser personalidades perfeitas, existenciais, não poderiam existir outras. O pai, ao fazer essa criação do filho e transferir a personalidade para o filho, ele se transformou automaticamente no pai de todas as personalidades. E ele estendeu essa capacidade de conceder a personalidade para a infinitude. Ele não se limitou à possibilidade de gerar a personalidade só no ambiente absoluto. Com essa mágica de passar esse negócio para o filho, ele falou: bom, agora eu tenho abertura aqui para criar personalidades aonde eu quiser. E é por isso que ele faz as personalidades no ambiente infinito e que permite que crie personalidades que não viveram essa experiência de perfeição ainda. Então, o Deus infinito é sempre repleto, completo e infinitamente inclusivo de todas as coisas. Então, ele não está falando do Deus absoluto ali, está falando do Deus infinito. O Deus absoluto não é inclusivo de todas as coisas. Ele é inclusivo só daquilo que é perfeito, daquilo que é existencial. Então, o Deus infinito é, como sempre, repleto, completo, infinitamente inclusivo de todas as coisas, exceto do mal. Então, quando a gente fala que no absoluto não existe o mal, Deus não pode mudar a natureza dele e incorporar o mal nele, mesmo considerando que ele seja um ser infinito. O mal não faz parte dele. Deus não tem, em nenhum momento, estando no ambiente absoluto ou no infinito, ele não tem a incorporação do mal nele. E outra coisa que ele não tem, que nós já falamos, ele nunca viveu a experiência de perfeição, de perfeccionamento, né? Que é a experiência da criatura. Por quê? Porque Deus não pode fazer errado. Ele é infalível. Deus não pode experiencialmente conhecer aquilo que ele jamais viveu pessoalmente. Nós falamos, ele é perfeito, ele nunca foi imperfeito, nunca viveu essa experiência de
de crescer, de conquistar a sabedoria, a ciência, etc., através da perfeição. Ele já nasceu, se é que a gente pode falar que ele nasceu, dessa forma que ele é. Então, ele nunca experienciou isso. O pré-conhecimento de Deus é existencial. É por isso, aí é a parte que nos interessa. É por isso, lá no documento 108, é por isso que o Espírito do Pai desce do paraíso. Alguém já ouviu falar em ajustador do pensamento, né? Algumas vezes. Então, é por isso que o Espírito do Pai desce do paraíso para participar de toda a experiência de plena boa-fé, junto com os mortais finitos, na carreira ascendente, e apenas por esse método, o Deus existencial poderia tornar-se, na verdade, e de fato, pai experiencial do homem. E o pai vem, ele não pede licença, ele chega lá, entrou na sua cabeça e está ali, pronto, acabou. Se alojou, se instalou, não paga aluguel, não quer nem saber. Eu estou aqui e você aí faz as suas coisas. Então, ele está ali e ele funciona mesmo como um GPS, né? Tenta levar para lá, para cá, tal. O ponto importante aqui é que, assim, o pai não interfere nas nossas decisões em nenhum momento. Em nenhum momento ele fala assim, olha, faz esse negócio desse jeito que eu estou mandando aqui. Ele não faz isso. Então, ele está ali, ele fala assim, ó, cara, acho que você tem que ir por aqui, né? Mas a gente vai por ali. Não. Ele se submete a isso e ele aceita isso como uma soberania nossa. É isso que é o livre-arbítrio. Ele não interfere nisso, porque, de outra forma, ele não estaria conquistando essa experiência e fazendo com que ela acontecesse. Se ele nos obrigasse a fazer a coisa da maneira certa, não teria razão da nossa existência. Então, muitas vezes a gente cobra de Deus sem pensar. Por que Deus permite que isso aconteça? Por que ele deixa que isso aconteça? Porque se ele interferir, esse processo não vai acontecer. Não é ele que tem que resolver. Se ele resolver, ele não precisa de nós para nada. Já foi. Muito bem. A infinitude de Deus eterno engloba o potencial. Eu falei ali atrás, né? Então, ele é existencial e a infinitude dele, os reveladores estão dizendo aqui, engloba o potencial para experiência finita, a qual torna-se um fato na ministração dos fragmentos ajustadores, pois eles efetivamente compartilham das vicissitudes da experiência da vida dos seres humanos. Então, por meio dos ajustadores, Deus acumula essa experiência. Mas essa experiência não é para acrescentar nem mudar nada na vida dele. Então, Deus tem uma figura, que é o Ser Supremo, que é parte desse Deus dentro desse nível potencial. Então, é assim, o Deus está ali, vamos imaginar, é uma besteira, uma bobagem, mas vamos imaginar que Deus está grávido. E aí ele tem lá dentro dele uma sementinha que é o Ser Supremo, que em algum momento vai nascer. E esse Ser Supremo é justamente o cara que está conquistando essa experiência. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, mais rapidamente, porque não é esse o propósito da coisa. Então, essa infinitude de Deus volta naquilo que eu tinha falado. Inclui a experiência finita e está incluído também o nível existencial. Então, é o potencial, tudo aquilo que vai acontecer, e o
existencial, aquilo que sempre existiu, mas que faz parte do absoluto. Então, é daqui que eu tiro a ideia de que o absoluto está, evidentemente, contido na infinitude, mas ele é menor que a infinitude, porque dentro dele só está essa parte existencial, não está essa parte experiencial. Bom, esse assunto é um tema um pouco pesado, eu sei que para muita gente pode ser, a gente precisaria de gastar mais tempo com esse negócio aqui. Perdão. Ah, O Supremo é formado através da experiência dos finalitores, ou das criaturas finitas, e num futuro onde se vai para o espaço exterior, por exemplo, que ali já tem uma transcendência, né? Tanto os finalitores quanto o que é a parte existencial, eles fazem a formação por experiência, mas uma experiência transcendente do último, que é outra parte de Deus que junta o que é a parte experiencial perfeccionada com a parte já perfeita desde o sempre, que é o absoluto. Então são níveis de experiência, né? Mas só para dar essa perspectiva ao futuro do que seria isso, né? Tem fases isso. Deus, não é necessariamente uma personalidade. A personalidade contida dentro do pai, da personalidade central, é a situação inicial. Então, quando a gente está falando desse cara com o ser, mas Deus, o Pai, não conquista experiência, apesar de mostrar os pensamentos. Então, o que está se formando dentro da deidade é uma deidade que está alcançando esse perfeccionamento. Ou seja, e essa deidade vai ser, ela é parte integrante, ela é oriunda, né? E ela, quando estiver completa, estiver completada, que é perfeita, tudo acabar, ela é o absoluto das deidades. Então, vai fazer parte do absoluto da deidade, que é onde existe a possibilidade de um potencial, e vai então preencher essa parte potencial. A gente teria que falar dos separamentos de Deus absolutos das verdades e calificar, mas então não vai dar. Então a gente vai ter que se limitar a isso tudo. Então, falamos ali da experiência, né? E aí, o que é essa experiência, né? Que é partir do imperfeito para o perfeito. Então, vamos lá. Dizendo que cada um de nós recebeu uma missão. Cada um de nós recebeu uma missão de fazer um bolo perfeito. Essa é a missão. Mas cada um de nós recebeu um kit diferente. Onde nós recebemos um kit diferente. E se encontra em um lugar, em um ambiente diferente. O ponto de partida é uma receita que não é então. Junto com a receita vem a dinâmica. O negócio de escolher o sucesso. Recebeu esse kit, o ponto de partida, então, essa receita dinâmica, o processo, infinitas possibilidades de cada uma
dessas coisas, né? Além disso, nós recebemos. Então, está lá, são infinitas possibilidades de cada ingrediente. Farinha, tem uns tipos de farinha, cada um de nós conhece. Nós recebemos um tipo de farinha. Fermento, ovo, leite, manteiga, açúcar, cerveja, fogão a lenha, sei lá, todo aquele negócio. Os equipamentos. Então, tem gente que tem forno, forno elétrico, forno a lenha. Cada um recebeu um tipo de equipamento. Colher, não colher, batedeira, não elétrica, seja lá o que for. E aí tem um ambiente com infinitas possibilidades. Tem de chuva, outro está no sol, seco, né? Outro tem altitude. Já sabe que quando você está numa altitude de 2.500 metros. Não dá certo, tem só para cuidar. Não funciona. Não funciona. E fazer. De novo. Não é exatamente como nós. Então, todas essas coisas interferem no processo. Se você vai de novo, aí você começa a ver, tem que ficar assim, todo mês. Muito bem. Então, nós temos todas essas condições, aqui é só para dar uma ideia, de que mesmo tendo a respeito, mesmo tendo direito, mesmo que eles sejam iguais, nenhum de nós vai fazer o coletivo. Botar um do lado ali vai estar preciso, comendo um pouquinho, numa casa, mas aí tem uma questão. Tem de Masterchef, né? Você pega lá a receita e fala, não sei que não fica igual na mão. Ele quer acelerar, então, colombiano, vai. Pois é. Ah, Ok. Você tem que perceber que os desafios, as ferramentas, os instrumentos são diferentes para cada um. Mas o propósito é o mesmo. É chegar numa coisa perfeita. Essa ideia. Ok. Como é que Deus configurou essa criação aí? Então, ele fez, vamos lá, dar uma olhadinha no universo dos universos, né? A gente já está careca de ver esse negócio aqui, mas acho que sempre vale a pena. Todo mundo conhece essa aí. Essa imagem de Geriton, que tem umas, baseado no descritivo do livro Durante, dois desenhos que o universo do universo. Então, a gente tem aqui, no centro, aqui, a Ilha do Paraíso, né? Que é um ambiente absoluto. A Ilha do Paraíso é um ambiente. E ali em volta dela das 21 esferas sagradas. Aí a gente tem o universo perfeito de harmonia. Então, é um ambiente eterno. Nossa, eterno. E aí a gente tem o sexto pelo universo, que é um ambiente finito e, portanto, um ambiente evolucionário perfeito. Quando a gente fala do ambiente, porque tem começo, meio e fim. E aí nós voltamos naquela ideia da infinitude, da perfeição, aquele negócio todo. E voltando naquela ideia de se o mal faz parte de Deus ou não. Então, assim, o ambiente finito, ele implica na possibilidade do mal. Mas ele está fora da realidade absoluta. Dentro do ambiente da infinitude, ele pode acontecer
alguém mencionou aqui, acho que foi mas um projeto de nós, licenciamos que o mal acontece. Mas não é. Nos deles. E essa possibilidade do mal existe dentro desse. E é por isso que o mal não é real. O dia que a gente alcançar a perfeição, não é tão definitivo, mas não deixar de acontecer a possibilidade. Então, nós alcançamos um estado de perfeição nesse ambiente todo, que vai passar integrando. Um dia, talvez, com a especulação, esse ambiente absoluto, nós sabemos. Eles vão ter essa experiência aqui, depois vamos passar por uma espécie de experiência de transcendência do tempo no ambiente absoluto. E quando terminar essa experiência, nós vamos estar à margem, às margens do horizonte. Mas não se atreve a dizer, não é tão. Então, vamos saber. Não vamos dar lá ou não. Mas então, o mal que pode acontecer uma busca de um potencial está limitado ao ambiente que tem começo e meio e fim. E é por isso que o mal, se ele persistir, ele é extinto, ele é eliminado. Ele é eterno. E mesmo quando a gente fala assim que a pessoa não alcançou o desenvolvimento espiritual, é extinta, desaparece. Não pode continuar existindo, né? Bom, e ela é irreal. E é irreal. E ali tem um ambiente absoluto, que é os quatro anéis exteriores, né? Que ainda está em formação, que é um ambiente que nós vamos viver a transcendência do coletivo espaço, algum dia. Muito bem. Voltamos aqui. Então, vimos o universo dos universos. O Supremo. Meu tempo está acabando. O Supremo, nem fiz 10% ainda. O Supremo. O corpo do Supremo, o corpo do Supremo é um organismo vivo. Em que qual é o tempo? A tua realidade é essa. Então, essas coisas que vão ser a minha face, as coisas estão ao meu volta, são parte da minha realidade, do meu universo, parte de mim. O bloco, entre aspas, desse ambiente de Deus é um ambiente absoluto. Espaço absoluto que a gente não sabe qual é o tamanho dele. Claro, porque é Deus e todo o ambiente que ele controla. Nós, aquilo que nós estamos ensinando, meu pai, esse é o ponto. O universo dos universos nos dá uma ideia de atuação diária, onde atua o Supremo. Então, o corpo do Supremo, que é o corpo espiritual dele, daquilo, mas a área de atuação dentro dele, o domínio dele, esse é o universo dos universos que nós estamos aqui. Então, vamos lá, ver o que é esse corpo. Então, quando a gente olha o universo do universo, a primeira coisa, sabe, é o seguinte: isso é um organismo vivo, pulsante, e não fala de como é que é o seu universo. E de que maneira você se relaciona? Você se relaciona com ele de uma forma que tudo está com você resolver as coisas. Sim.
próprio ser superior. Vou anotar. Sim. Agora uma parte do processo, né? A gente está em perfeição. Tem mais 30 minutos depois que a gente programa. Não importa. Então, assim, finalmente não é isso que nós chamamos. Esse troço está em prática. Estou eu aqui seria nesse processo como uma parte, como uma célula desse negócio, né? Então, o, o grande universo não é uma criação material de grandeza física, sublimidade espiritual. É uma grande, não é apenas uma criação material, né? É também um organismo magnífico e sensível. Existe vida real, sã, em todos os pontinhos do universo. Não existe nada que não tenha. Então, vamos pensar nisso e guardar essa ideia na memória. A realidade física dos universos simboliza a realidade perceptível do Supremo Todo-Poderoso. Realidade perceptível do Supremo Todo-Poderoso. E esse organismo material vivo é perpassado por circuitos de inteligência. Do mesmo modo que o corpo humano é atravessado por uma malha de rotas de sensações neurais. Então, alguém já falou, alguém inventou o Big Bang para botar uma justificativa nisso, pensa que mas esses planetas todos mantendo a distância, tendo o seu movimento, a sua rotação, para a gente poder imaginar. Existe alguém controlando. Tem que ter uma mente que controla. Tem que ter alguém que fornece a energia desse negócio todo. Né? Ok. Esse universo físico é permeado por canais de energia que ativam efetivamente a criação material. Do mesmo modo que o corpo humano é nutrido e energizado pela distribuição circulatória de fluidos similares. Blá, blá. Então, é um corpo vivo. O vasto universo não é desprovido dos centros coordenadores de um supercontrole magnífico, que poderiam ser os delicados sistemas de controle químico do organismo humano. Então, nós temos que chegar grande universo, se ele fosse um corpo, não, mas estamos no primeiro slide. Ok. Então, quais desses negócios? É uma coisa lá assim. Deus ensinou para a gente uma questão que a gente chama de diversidade. E esse é o nosso caso. A diversidade é o seguinte: quando as possibilidades de perfeição, eu sempre os ingredientes, então, a infinidade de possibilidades de imperfeição. Então, essa infinidade de imperfeição parte cada um de ponto, se está na altitude, se não está na altitude, se está na temperatura, se não está na temperatura, se vai frio, se vai sol, se vai. Cada um de nós tem um kit e vive uma realidade a partir de um processo de imperfeição e superar todas aquelas imperfeições, todas aquelas coisas que a gente não conhece, para alcançar a perfeição do nosso Pai. Partindo daquele imposto daquelas ferramentas que nós temos, que nós, aqui junto. É por isso que existe 7 trilhões de mundos habitados. E cada mundo habitado tem tantos ou mais habitantes que nós podemos. E cada mundo
Esses 7 milhões de mundo recebeu um kit e está localizado no Nordeste. Depois, último, se entregar pela perfeição para Deus. Isso nós só foi ele que pode entregar com Deus aquele corpo perfeito e os equipamentos que ele me deu, as coisas que ele me deu. Ninguém mais pode fazer isso por mim. Eu com vocês. A universidade está relacionada com esse aspecto. Isso é importante a gente guardar. Vamos imaginar que saímos do mundo e partimos para essa figura que está aqui, né? E dizer, olha, isso aqui é uma representação gráfica da perfeição que nós devemos alcançar. Quer dizer que isso aqui é o ponto onde nós temos que chegar. Se a gente chegar nesse negócio aí, nós alcançamos a perfeição do Deus. É o que Deus fez. Quando começou esse processo, ele fez isso. Sim, ele tem que ser colocada naquele negócio. E o que vai acontecer quando a gente deixa uma peça? Como é que esse pacote vai alcançar a perfeição se ficar uma pecinha fora? Então tem que arranjar mecanismos para ir cobrindo essas falhas daqueles que não cumpriram a sua missão e que impediram que aquilo, num determinado momento, a gente pudesse fechar o pacote. Aqui nós estamos falando da completude do Supremo, do qual, um de nós. Ok. Puta, vamos para o primeiro slide. Vamos lá. Então, o que o Pai disse para nós? Olha, sede vós perfeitos como eu sou perfeito. A meta muito de propósito. Um propósito de perfeição individual. Cada um de nós tem que alcançar a perfeição, porque senão nós não vamos ser aquela pecinha que tem que ter colocada lá. Mas o propósito final de Deus só vai estar alcançado quando o pote estiver fechado. Então, cada um de nós somos uma célula desse todo. Como alcançamos essa perfeição? Fazendo a vontade do Pai. Nós falamos para caramba disso aqui, né? Por que fazendo a vontade do Pai? Ué, ele não é. A vontade é em algum momento sem perfeito. Então, com isso aqui, gente, o jeito certo, o jeito perfeito. Depois que esteja pronto, não é. Se tanto resolvendo esse desafio, ele pessoalmente. Então, a vontade dele é perfeita. Quem vai fazer? Se todos nós fizermos a vontade dele, nós vamos fazer tudo. Vai ter. Se bem. Muito bem. Então, o que nós não temos que fazer a vontade do Pai? Nós não podemos. Porque tudo aqui. Isso na cabeça.
Então, o que é o mal? O Jesus. Não, ele também. Jesus fez uma explicação para os apóstolos, uma pergunta que foi demandada, do que era o mal. Então, Jesus disse assim, olha, e essa é uma coisa que nós mesmos ainda não entendemos o que é o mal, porque a gente confunde o mal com um monte de outras coisas. Então, Jesus disse assim, olha, não todos o mal, maligno, porque nós chamaremos de inimigo. Então, não pode nessa com o maligno, com o inimigo. E o que vem a ser tudo isso? Então, Jesus definiu assim, o mal é a transgressão inconsciente ou não intencional da lei divina, da vontade do Pai. É fazer sem intenção, sem desejo de não cumprir a vontade do Pai. Então, cada vez que nós não cumprimos a vontade do Pai, porque nós somos ignorantes, isso é mal. Tem que pensar bastante sobre isso. Cada vez que nós deixamos de cumprir a vontade do nosso Pai, seja lá no que for, para fazer a droga, se não for, não ser perfeito, que é a vontade dele, dentro da perfeição dele, nós estamos fazendo mal. Por quê? Porque não vai ser perfeito. Se não é perfeito, está errado. Não dá certo. Então, essa é a medida da imperfeição de obediência à vontade do Pai. Por isso, que quanto mais a gente se aproxima do nosso Pai espiritualmente, melhores são as condições da gente fazer certo e fazer a vontade dele. Se a gente conhece ele, a gente vai fazer errado. Não tem jeito. Bom, vamos lá. Então, esse é o ignorante, o desconhecimento, né? Eu vou dar um exemplo rápido disso. Tem muito tempo para sobrando, como é que você dá? A gente fala assim, aos incomodados que se mudam. Caramba, como assim? Os incomodados que se mudam. O sujeito, você está ali, né? Num lugar qualquer, de repente chega alguém com aquele som. Não duvidar. Você não está tudo isso embora. Sentir o negócio deles. Eu sou bom, mesmo. Pô, tá tudo bem, no céu. Eles estavam fazendo isso. E os cachorros subiam tudo. Aí eu ia falar o quê? Os incomodados, pode, a gente faz as coisas sem pensar. Sem pensar. Nós nunca mais explodimos uma bombinha. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Aí Deus fala assim, ó, Jesus, explicando para nós. É diferente do mal. Por quê? Porque o pecado é a transgressão que é consciente. Você sabe. A gente sabe aquilo que a gente está fazendo e a gente faz de maneira deliberada, contrariando a vontade do Pai. E esse pecado ele acontece porque a gente não está suficientemente desenvolvido. A gente não tem fé. É falta de fé. É simples. A fé que nos dá força para não ceder ao pé. Então, quando a gente cede ao pé, a gente faz. Se você tem fé,
Você tem uma retidão, você não se desvia daquilo. Então, é assim, é o remédio contra o vício, contra a tentação. Né? Então, a fé é que permite que a gente possa superar o pecado. Então, enquanto você está pecando, e aí você, antes de fazer, fica assim, então, eu não devia fazer, eu não devia isso, né? Depois que eu fiz, e ela me protege disso, me protege se pelo menos eu vou fazer esse negócio. Perdoa. Vai acontecer de novo, eu juro que vai agora. Você se arrepende daquele troço. Então a gente depois tenta fazer, não fazer de novo, mas vai lá e faz. Porque está voltando no pé. A iniquidade é a transgressão voluntária, deliberada e determinada e persistente da lei divina. É que assim, cara, Deus, estou nem aí, dando, eu não quero estar aqui. Não estou nem aí para você. Tem nem arrependimento, não tem nada. Esse, sem iniquidade, um sujeito, esse, pessoa que alcança esse, alcançou um tipo de desvio da vontade que já não mais se enquadra nesse organismo vivo que está em desenvolvimento paulatado. Muito bem. Porque só com respeito ao pecado e iniquidade, tem um outro trecho do livro durante, mas principalmente quando fala de Judas, que fala que essas coisas, o pecado e a iniquidade, geralmente elas têm algum prazer associado, para incendiar. Sim, verdade. Então, o transgressor, ele gosta, assim, o cara que subverte as coisas, ele vai mais frente, ele quer fazer, ele quer trazer, fazer isso. E é sedutor, e é bom quando você faz. É só que depois vem a consequência daquilo. Com certeza. Mas é uma outra chave para entender esse melhor. É o que é pecado, iniquidade e o que tem associado a isso. Geralmente, o pecado, vai te contar tudo que há a coisa para uma coisa te dá domínio. Bem mal. Então, quer da grande lei da ordem, que controla toda a comunidade, com botar dinheiro no bolso, fazer o que tem que ser. A gente podia falar horas desse assunto, mas esse pessoal é muito miserável, me deu muito pouco tempo. Então, como é que nós somos impactados pelo mal? Como é que nós somos impactados pelo mal? O mal é quando você faz a coisa que não deixou de fazer. Porque nós temos uma ideia, eu faço. Então, eu sou bom, sou uma pessoa que tem coisa nenhuma. Você não é. Você e eu fazemos o mal todo santo dia. Então, como é que somos impactados por isso? A eternidade constitui um quarto de relacionamento com personalidade. Nós temos esse relacionamento entre todos nós. Nós estamos ligados um no outro. Nenhuma pessoa, que são os reveladores nos falando lá no documento 12.7, nenhuma pessoa pode escapar dos benefícios ou das personalidades que podem advir, ou penalidades que podem advir o resultado do relacionamento. Alguém errou.
todas formas. O nosso sede. Ninguém sente a condição. E a tua? Não vai conquistar foi. Ninguém quer fazer um acidente obrigatório. Sei lá, não, eu quero que aconteça o acidente. Mas, então, se dá uma vez naquela vida, está tudo bem. Não é justo tomar. Então, nós esperamos, estamos para lá. Já vi um show, já não sei. Então, assim, todos nós somos impactados. A parte, somos nós, cada um de nós. A parte beneficia-se ou padece na mesma medida do todo. E aí ficou lá, deixa ele lá. A gente fica velho é um problema, cara. Não é fácil. Já? Falta 15 minutos. Vai dar. Tá bom. Ninguém vai pegar as besteiras que eu falei. A parte beneficia-se ou padece na mesma medida do todo. O bom esforço de cada homem beneficia todos os homens. Então, se de um lado o mal prejudica todos os homens, o bem beneficia todos eles. É uma conclusão natural, lógica, não é? Ok. O mal ou o erro de cada homem aumenta a tribulação de todos os homens. Os reveladores estão falando isso. Na medida que a parte se move, eu e Ricão, ou cada um de vocês, assim move-se o todo. À medida que o todo progride, assim progride a própria parte. Então, nós temos uma relação nossa com o todo, e o todo quem que é? É o universo, o cosmos. Nós temos uma relação direta com tudo isso daí. Cada vez que nós fazemos alguma coisa errada, aquele quebra-cabeça não vai se completar. Todos nós vamos estar sofrendo com esse negócio, a coisa não está andando. Cada vez que nós fazemos uma coisa certa, a coisa vai andar. Vai acontecer. As velocidades relativas da parte do todo determinam se a parte está sendo retardada, porque tem gente muito boa, como Jesus, que estava sendo retardada aqui, né? Vamos dizer, nesse exemplo aqui, pela inércia do todo. Se obrigava a se conter dentro das misérias que nós tínhamos aqui produzidas por nós. Ou o sujeito é muito atrasado, está lá na rabeta, e o todo é que está arrastando ele, né? Está levando junto. O cara está de carona ali. Então, a gente tem que entender que nós somos uma coisa só. Nós somos um pacote só. Não dá para desassociar uma coisa da outra. O mal e o pecado têm suas consequências no reino material e social. E podem, então está limitado a esse meio, né? E podem, algumas vezes, mesmo retardar o progresso espiritual em alguns níveis da realidade do universo, como é o caso de Lúcifer, por exemplo. Em todo o grande universo, o Supremo labuta pela própria expressão. A sua evolução divina está, numa certa medida, baseada na sabedoria e ação de todas as personalidades. Nós somos uma fração do Supremo ali. Quando um ser humano escolhe a sobrevivência eterna, ele está cocriando o destino. Na vida desse ascendente mortal, o Deus finito encontra a medida acrescida de autorrealização da personalidade. Então está dando certo, está acontecendo. Amplificação da soberania experiencial. No entanto,
Se uma criatura rejeita a carreira eterna, lembra, nós somos insubstituíveis, somos únicos, cada um de nós tem um nível de perfeccionamento para entregar para o nosso Pai. Aquela parte do Supremo que dependia da escolha de tal criatura, experimenta um retardamento inevitável. Cada vez que um de nós faz xixi fora do pinico, ferrou o negócio lá. Carência que deve ser compensada por uma experiência substitutiva ou de equivalência colateral. Lembra, eu mostrei lá o quebra-cabeça faltando as pecinhas? Putz, como é que nós vamos colocar? Tem que fabricar uma outra pecinha? Que jeito? Não dá para fazer uma outra personalidade. O pai não vai fazer outra personalidade para cobrir aquele buraco. Então, as outras personalidades do todo é que juntas vão ter que suprir aquela experiência de alguma forma para preencher aqueles buraquinhos que ficaram. Sobrou para nós. De novo, né? Sobrou para nós. Então, a grande luta desta idade do universo se dá entre o potencial e o factual. Potencial é a evolução que está acontecendo. O factual, chegou lá, aconteceu. Então, a luta é fazer acontecer a busca da factualização de tudo que não chegou ainda à sua expressão. Se um homem mortal prosseguir na aventura até o paraíso, ele estará seguindo os movimentos do tempo, que seguem como correntes dentro do fluxo da eternidade. Isso. Se o homem mortal rejeitar a carreira eterna, né, ele mover-se-á contra a corrente. A criação mecânica move-se inexoravelmente de acordo com o desenvolvimento do propósito do Pai do paraíso. A mecânica, o que é? É tudo que é coisa, tudo que é físico, todas as energias que são controladas por si mesmo, pelo nosso Pai. Então, essa parte mecânica sempre vai acontecer do jeito que o Pai planejou. Mas cada ser volitivo criado, que somos nós, tem a opção, né, de aceitar ou rejeitar a participação de sua personalidade na aventura da eternidade. É uma escolha nossa. Se o humano recusa-se, sim, a tomar parte na ascensão do paraíso, nessa medida, fica o Supremo retardado na realização da expressão da divindade. Então, assim, a parte física, mecânica, ela vai acontecer. A parte física mecânica não tem livre-arbítrio. Mas a parte qualitativa, que somos nós, essa é que vai estar comprometida. Né? Ok. O pessoal está quase acabando aqui. E o mal? Nós praticamos o mal? Então, alguém sente raiva, ódio, descontrole emocional? Alguém tem sentimento de vingança, revanchismo, olho por olho? Alguém tem intolerância, agressividade, assédio, intimidação, bullying, preconceito, rejeição? Esse cara tá cheio de piercing, cheio de não sei o quê, o cabelo vermelho, cabelo azul, né? Aqui não, né? Egoísmo, alguém tem arrogância, né? Eu sou o dono da verdade, o dono do mundo, né? Como assim? Eu que sei tudo, você não sabe nada. Né? O machismo, o feminismo existe. A inveja. Tem gente que fala assim, para que você quer ter esse carro? Você inveja para os outros. A gente já ouviu isso. Traição. O livro de Urante, os Reveladores, dizem que a traição é o pior dos erros que pode acontecer com o ser humano. É o pior. E aí, quando fala de traição, não é de pular cerca.
que muita gente pode pensar. Isso também, mas não só. Ó, ética, retidão, suborno, gato, né? Gato não paga aquela caixinha, né? Ou a pirataria, comprar falsificado, direitos autorais, praticar ou fomentar e participar de desvios de conduta. Então, assim, todos nós, em alguma medida, fazemos coisa errada. A gente tem que pensar nisso. Pois é. Mas, assim, você assume um propósito. Cada mês eu vou cortar uma, pronto. Né? Juízo, julgamento, falsidade, difamação, produzir fato falso, vício, né? Fumo, álcool, droga, sexo. Aí vai, né? Ó, sexo saudável é bom, não é vício, é outra coisa. Esbanjador, descuidado, displicente, folgado, espaçoso, oportunista, né? Assim, o cara suja. Quem vai limpar esse negócio que eu fiz aqui? Põe a mão na cabeça. Se você não dá conta nem de você, como é que você vai ajudar os outros, né? Presunção. A Sussu, depois que ela operou, ela fez a cirurgia dela lá, teve um dia em casa que ela passou mal à noite, que a pressão dela subiu muito, né? Então nós fomos no pronto-socorro, na emergência, porque ela começou a ter calafrio, tremer muito aquele negócio. Então chegamos lá na recepcionista, né, do pronto-socorro, e ela ficou fazendo as perguntas, como é que é, qual é o estado dela, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Então está explicando, ela fez a cirurgia, a pressão subiu demais, está tendo calafrios, isso aqui, né? Aí tinha uma enfermeira, não sei se era enfermeira, estava vestida como uma enfermeira ali do lado. Falou, olha, isso é uma infecção generalizada do seu organismo, você tem que ser internado imediatamente, porque você está numa situação muito grave. Bom, piorou a situação, né? Não tinha... Fomos lá fazer a consulta, o médico falou, não, você não tem nada. Ela falou, eu posso fazer alguns exames para ver se... Eu quero que faça todos, né? Todos, né? Pois é. Então, cara, para que existe gente que faz isso, né? Fala muito, ouve pouco, né? Então, assim, a gente pode ficar aqui listando. Eu acho que no nosso dia a dia, a lista é interminável. A gente pode. Eu pus os exemplos aqui, não é exaustiva, né? Então, como é que nós podemos resolver essas dificuldades? Como é que a gente supera todo esse negócio? Como é que Então, vamos lá. Então, vem de Jesus a resposta, né, que não poderia ser outra. Jesus disse assim, olha, nossa missão é ajudar os homens, e a nós mesmos, a resolverem os seus problemas espirituais. Por quê? De modo que eles estejam mais bem preparados e inspirados para resolver os seus múltiplos problemas materiais. De novo, vontade do Pai. O que é a vontade do Pai? É a perfeição. Se eu entendo qual é a vontade do Pai, e para isso eu tenho que estar próximo dele, elevei a minha espiritualidade, eu vou caminhar para a perfeição. Então, todos esses problemas materiais que nós temos, a gente vai conseguir resolver com sabedoria, dentro da vontade do Pai. Alguém viu Jesus bater a varinha mágica lá para acabar com a fome do planeta? Alguém viu ele bater com a varinha mágica para resolver problema? Alguém viu ele bater a varinha mágica para resolver todas as doenças do nosso planeta?
Alguém viu ele bater a varinha mágica para dizer, ó, aqui, ó, a lição de casa é essa, estudem e façam esse negócio aqui. Ele deu o evangelho para a gente. Ele deu todas as dicas de como que nós temos que crescer espiritualmente. É por isso que ele está falando ali, né? Parte da nossa missão é essa, né? E Jesus ainda falou o seguinte, para arrematar, né? O evangelho que eu proclamo, porque foi distorcido, né? O evangelho que eu proclamo, em uma idade que virá. Ele não está dizendo o dia, mas ele está afirmando que em alguma idade que virá, irá reger este mesmo mundo. Nós vamos chegar em luz e vida. Tenho certeza disso. Querendo alguns de nós ou não, nós vamos chegar lá, né? Então, gente, obrigado. Acho que eu não estourei completamente o tempo. Muito bem, não sei se tem tempo para pergunta ainda, alguém quer falar? 10 minutos ainda para pergunta. Caio para o Rogério. Eu só queria fazer uma daquele teu slide que você falou sobre as consequências do mal e os benefícios, né, de seguir o caminho, que a parte influi no todo, né? Uhum. Que a gente extrapolasse isso daí, que isso é real. Isso é real para vários organismos. Isso é real para vários organismos dentro da nossa existência e da realização do Supremo. E quando a gente fala vários organismos, tem a gente, tem o planeta Terra, tem o nosso país, tem o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro. Então, tudo que acontece de bom pode beneficiar o todo e tudo que acontece de ruim também prejudicar o todo, tá? Então, esses aprendizados, correções, ajustes, né, questão de saúde, por exemplo, são tarefas que a gente tem, a sociedade tem, de trabalhar. Não tem a parte do indivíduo, e a parte do indivíduo é que vai ser o motor que vai fazer com que a gente consiga transpor isso para outros níveis. Então, sim, é a parte mais importante, mas é tarefa nossa também, como civilização, como sociedade, Sem dúvida. como país, como estado, como bairro, como áreas de atuação nossa, da comunidade, trânsito, etc., a gente aprender com o que deu errado e aplicar, ser sensato, né, em aplicar as correções e ajustes para melhorar Com certeza. para o bem. E isso faz parte da realização do Supremo, do que precisa ser feito. Então, não é pretensão, isso é mostrado no livro em várias partes, não é pretensão de nenhuma divindade ser ajudante que vem aqui, etc., tornar fácil a nossa vida. Não é mesmo. É função deles, sim, prestar um auxílio para que o nosso entendimento seja melhor, e esse entendimento melhor vai fazer com que a gente esteja mais preparado para lidar com essas coisas, tá? Então, é que a gente tem essa consciência de que isso é realidade em vários organismos e níveis de organismos dentro do universo. Isso mesmo. E parabéns pela apresentação, que foi espetacular. Obrigado. Tem o Rogério, depois o seu Antônio, e aí acho que não temos mais tempo para mim. Bom, eu quero só fazer duas observações, que eu acho 2 pontos que tem que ficar bem claros. Você falou alguma coisa sobre nós sermos uma peça de um quebra-cabeça a ser colocada no universo. Mas eu prefiro tirar essa voz passiva dessa frase e dizer assim, nós somos uma peça que vamos nos colocar, eu vou me colocar no universo. É ativo a coisa, né? Então eu não gostei muito do passivo ali nessa Obrigado, é isso mesmo. E a outra coisa é também, ontem a Sueli, hoje você acho que veio de Curitiba, é isso? Vocês colocaram muitos defeitos, muitas falhas, muitos erros que a gente pode cometer, etc. Mas é importante a gente lembrar que isto aqui, o Livre do Oriente, é uma religião diferente. E a correção destas coisas é natural e é quase que inconsciente, desde que a gente corrija o interior ali de comunhão com o ajustador ou de fazer a vontade do Pai. Então a gente não tem que se preocupar com os problemas que aparecem lá.
tem que se preocupar com o miolo interno, o resto vai aparecendo. Sim, Eu percebo na minha vida que eu corrigi de coisas que eu nem imaginava. Alguém de fora falou que aquilo já estava corrigido, e eu sei que eu não era assim aos 20 anos de idade. Mas a gente não percebe isso. Então é importante lembrar que essa muitas vezes acontece naturalmente, né? À é medida que a gente natural, vai crescendo, é é verdade. cuidar do principal, o resto vem por acréscimo. Sim, Acho que Jesus diz lá que o meu jugo é suave, meu fardo é leve, exatamente porque essas coisas não pesam. Você uhum, cuida do principal e o principal acontece. é, Só duas observações. sim, sim. Muito válidos. Obrigado, Rogério. Bom, inicialmente eu queria parabenizar nosso irmão, porque eu acho que você conseguiu transformar um assunto desse da forma mais didática que eu já pude ver. Ficou muito bom. Mas eu também queria fazer algumas observações. O erro e o mal, às vezes, é um conceito social, ele não é um conceito cósmico. Quer dizer, você tem a ética cósmica e tem a ética social, né? E por isso que a gente sofre muito mais por aquilo que é um conceito social do que pelo que é um conceito cósmico, né? Isso atrapalha muito a compreensão humana. Sim, O outro fato é que o aperfeiçoamento do homem e o seu desenvolvimento espiritual, para ele, é impossível fazer. Isso é uma coisa muito importante. Porque normalmente a gente tem que fazer isso ou a gente tem que fazer aquilo. Na verdade, isso está dito assim com absoluta clareza. Quer dizer, ao homem é impossível fazer o seu aperfeiçoamento, o que é o que equivale à criação interior de um caráter que não seja mais material, de fonte material. Ele é um caráter desenvolvido por duas, principalmente, né, por duas energias. Uma é o ajustador dentro dele, só quem pode construir esse novo caráter e superar todas essas limitações que você tem é exatamente Deus dentro de você. E está isso dito. Aliás, sim, é verdade, mas é preciso que é, você aceite que seja aí assim, o né? segundo é a sua vontade de aceitar aquela Sim, orientação, que é a parte volitiva. sim, E isso é sutil demais para a gente compreender de uma forma fácil, né? Mas é preciso ter uma fé absoluta e transferir para essa realidade a sua esperança, né? O outro que eu queria falar era, bom, certamente existem outras energias, né, que estão no seu entorno para que você possa ter sucesso e chegar ao propósito de Deus para no plano dele para você, e você ser aquela pecinha, que eu achei aquilo ótimo, de compor e auxiliar o plano do Pai, né? Você está sincronizado com a ideia do Pai. A outra é a questão do ser supremo. Bom, mas eu ia falar que aí vem, com o advento de Jesus, o Espírito da Verdade, que assegura para aquele, isso é vivencial, isso não é uma coisa intelectual. Ele assegura para você que aquilo é a rota. Ele lhe dá essa segurança interior dessa construção. E a outra é do ser supremo, né? O ser supremo é como se Deus estivesse criando ele mesmo com experiência. Ele tivesse lançado assim um lençol e depois fosse recolhendo, ou uma rede fosse recolhendo aquela rede com todas as experiências cósmicas que transformasse ele num ser experiente também. Então era isso que eu queria. Bom, uma observação final seria que a fonte da nossa criação no estágio atual é que nós temos um ser psicológico que tem uma ancestralidade animal e tem também uma criação que foi construída pela nossa criação, pela escola, pelos pais, pela vida social e tudo mais. E essa é a alma que tem que ser superada, né? Que normalmente chamam de velha alma, dão muitos nomes a essa energia interior,
que ela vai ser substituída por quem? Né? Você aceitar essa alma animal, não lutar contra ela, é realmente, digamos, o mal. Né? Esse é o mal. Agora, se você insiste em aceitar conscientemente essa energia que vem dessa alma de fonte, de ancestralidade animal, aí é que vem os conceitos mais destrutivos, né, do pecado e da iniquidade. Isso no nosso caso, né? No caso do Lúcifer foi vaidade pura, né? Era tão brilhante ele, tão inteligente, tão capacitado, que se embeveceu com a sua própria grandeza. Bom, eu acho que era isso basicamente que eu queria falar. Obrigado, bom. Bom. Minutinho. Olha, é muito, muito difícil a gente exaurir um tema como esse aqui, complicadíssimo. O Bauman mencionou um ponto importante ali, que é da questão dos nossos antecedentes, né? Fala da moral. De fato, a moral humana, a moral da sociedade, ela é evolutiva. Ela vai se construindo. Nós vamos construindo esse negócio aí, e nem sempre a nossa moral é a vontade de Deus. Nem sempre. Então, muitas vezes, a moral praticada pela sociedade, pelo homem, está equivocada e vai ser corrigida em algum momento. E nós, muitas vezes, respondemos a essa moral, porque é aquela que está colocada ali na sociedade. Mas isso não quer dizer que está alinhado com a ideia de Deus. Quem tem consciência de que aquilo está errado, deve se corrigir. Não é porque está na sociedade, não é porque é do meio ambiente, não é porque veio dos antepassados, que deve se manter. Né? Esse é o nosso livre-arbítrio e esse é o nosso crescimento individual. Senão nós ficaríamos refém o resto da vida do homem das cavernas. Né? Estaríamos lá. Muito obrigado, bom. Muito obrigado a todos.